Welcome back to a new video. Pessoal, hoje um vídeo especial, uma nova fase aqui no nosso canal. Hoje nós vamos avaliar o inglês de uma celebridade brasileira muito conhecida mundialmente. Será que ela realmente sabe falar inglês? Será que ela se comunica bem em inglês? É o que a gente vai ver no vídeo de hoje. Se você já teve algum tipo de contato conosco e se você já é inscrito no canal, você não está louco, tá, pessoal? A partir de hoje esse canal se chama Vander Campolina Inglês. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative aí o sininho das notificações para que você possa receber as notificações sempre que nós enviarmos novos vídeos, ok? Pessoal, como eu falei na introdução, hoje nós vamos avaliar aqui o inglês de uma celebridade brasileira muito famosa que é a Gisele Bündchen. Mas será que vivendo nos Estados Unidos, depois de toda essa experiência internacional que ela teve, a necessidade de aprender inglês, de se comunicar em inglês, será que isso deu a ela uma capacidade boa para se comunicar em inglês, se tornando fluente em inglês? Pessoal, o mais importante aqui é deixar claro que o meu objetivo não é denigrir o inglês de ninguém ou ficar aqui criticando o inglês das pessoas, tá? É apenas avaliar alguns trechos de algumas frases que ela vai estar falando em inglês para que possa servir aí de orientação para vocês que acompanham o nosso canal aqui, tá bom? Então, vamos lá para a tela do meu computador. Então, pessoal, voltando aqui, já estou aqui dividindo com vocês a tela do meu computador. A gente vai avaliar aqui alguns trechos de algumas entrevistas da Gisele Bündchen. Então, vamos lá? You know, I think I'm a person who strives to be the best that I can be. Muito bom, né? Então ela fala assim, olha, you know, I think I'm a person who strives to be the best that I can be. Então ela tem uma excelente pronúncia, acima de tudo que a gente, num primeiro momento, a gente já vê o quanto ela tem essa influência do padrão americano, que é aquele padrão que ela adota, uma vez que ela mora nos Estados Unidos, ela é casada com um norte-americano, então ela está imersa naquela cultura e, obviamente, ela vai pegar ali as características do inglês norte-americano. Então, quando ela fala you know, então esse you know, que é algo bem característico dos nativos que falam esse you know o tempo todo. You know, I think I'm a person who strives to be the best that I can be. Então, ela usa aqui o verbo strive, né? A person who strives. Percebam como ela faz o link ali do that I can be, that I can be. I think I'm a person who strives to be the best that I can be, tá? Isso é legal, ou seja, percebam como que o contato com a língua faz com que a pessoa vá desenvolvendo cada vez mais a capacidade de se comunicar como os nativos comunicam. Então, uma boa impressão aqui nessa primeira frase, ok? I think if I'm gonna clean my apartment, you're gonna be able to eat on the floor. Ela fala aqui, né? Olha, I think if I'm gonna clean my apartment, you're gonna be able to eat on the floor. Então ela utiliza aqui o gonna, não é? I think if I'm gonna clean my apartment. If I'm gonna clean my apartment. Então quando ela usa o gonna, então essa contração lá do going to mais um verbo, né? If I am going to clean my apartment. Então ela usa ali o I'm gonna clean my apartment, que é algo também característica aí da forma como os nativos se comunicam diariamente, que é diferente daquele inglês padronizado, muitas vezes, das aulas de inglês ou dos cursos tradicionais de inglês. Então ela vai falar aqui, ó, if I'm gonna clean my apartment. Percebam que quando ela pronuncia o apartment, então ela fala apartment, ela fala apartment, tá? Que também é bem legal. You're gonna be able to eat on the floor. Então, you're gonna be able, de novo ela vai usar o que you're gonna be able to eat on the floor. Mais uma vez ela vai usar ali o eat on the floor, fazendo o link ali do T. Lembrando, pessoal, que quando a gente tem esse T, né, no final de uma palavra e a próxima palavra é iniciada com uma vogal, a gente vai fazer esse link e esse link vai ter esse T, né? Vai ter o som ali de um R, olha. To be able to eat on the floor, eat on the floor, como se existisse ali um R no lugar daquele T. Então, you're gonna be able to eat on the floor. Muito legal. I mean, I'm that person, you know what I'm saying? Então, I mean, como eu falei lá no começo, né? Quando eles usam muito you know, o I mean é a mesma coisa.
quer dizer, I mean, I'm that person. Ela poderia ter dito aqui, I'm that kind of person, ou I'm this kind of person, ou seja, ela descrevendo ali uma característica, né, da personalidade dela, que é ser perfeccionista de uma certa forma, que tudo que ela vai fazer, ela coloca ali o máximo de energia que ela pode colocar para fazer tudo da melhor maneira possível. Então, I'm that person, you know what I'm saying? De novo, you know what I'm saying? You know what I'm saying? Que é uma forma também lá dos nativos se comunicarem, né? Vai dizer de construir aquela frase ali naquela forma estrutural, gramaticalmente falando, né? Do you know what I am saying? Então, ao invés de usar ali o verbo auxiliar do you know what I am saying? Ela já utiliza lá, you know what I'm saying? You know what I'm saying? E de novo, what I'm saying, fazendo ali aquele link, né? You know what I'm saying? I'm saying, tá? What I'm saying, fazendo o link ali do T do what com o I, né? O som ali da vogal. What I'm saying, you know what I'm saying, tá? Interessante, pessoal. Quanto mais vocês estiverem em contato com esse tipo de áudio, com esse tipo de pronúncia, melhor vocês vão pronunciar, porque é assim que nós desenvolvemos a nossa capacidade de nos comunicar em inglês. Ou seja, quanto mais você ouve, melhor você pronuncia, melhor se torna a sua pronúncia. Então, não se esqueça de estar sempre em contato com a língua falada para que vocês possam desenvolver a capacidade de falar cada vez melhor, ok? Você tem esse hábito? Escreva aí nos comentários se você tem o hábito de estar em contato ou não com a língua falada, assistindo a vídeos, a filmes em inglês, ouvindo os nativos se comunicando, ou se você tem alguma outra estratégia que você utiliza no dia a dia para desenvolver a sua compreensão auditiva. Escreva aí nos comentários, compartilhe conosco, que eu estou curioso em saber se vocês têm alguma estratégia que talvez eu ainda não conheça, tá bom? Vamos dar a sequência aqui. My father always says the quality of your life depends on the quality of your relationship. Aqui de novo ela fala, my father always says... My father always says, the quality of your life depends on the quality of your relationships. Relationships, tá? My father always says. Então ela dá, né? Dá aquela titubeada ali, que na verdade a gente vai construindo ali o nosso discurso, né? A gente, quando inicia ali alguma comunicação, alguma forma de dizer algo, a gente não sabe palavra por palavra tudo que a gente vai conseguir comunicar ali, as palavras que a gente vai utilizar, né? Eu sei da ideia que eu vou passar e à medida que eu vou construindo o diálogo ali, o discurso, eu vou usando as palavras que vão aparecendo ali, né? Pop up na minha mente, tá? Isso é natural, tá? Então acontece até mesmo na nossa língua nativa. Então ela fala, my father always says, the quality of your life depends on the quality of your relationships, tá? Interessante aqui a gente perceber aqui o depends on, tá? Que é um erro muito comum entre os brasileiros, né? Utilizar ali e falar depend, o verbo depender, né? Depende de em português. Então o brasileiro tende a utilizar depend of, tá? E não é depend of, é depend on. Porque, pessoal, o inglês é uma língua diferente do português, ou seja, a estrutura do inglês é diferente, tá? Aqui a gente tem um verbo, que é o verbo depend, né? To depend. Esse verbo, ele segue, né? A preposição que acompanha esse verbo ali é o on, tá? Depend on, não depend of, tá? É diferente do português. Mais uma vez ali ela faz o link of your relationships, ok, pessoal? Seguindo aqui. And I think no matter how challenging it was, we always been supportive of one another. Então nessa entrevista aqui ela estava descrevendo uma situação difícil, desafiadora, que ela estava enfrentando na vida dela. Então ela diz, and I think no matter how challenging it was, mais uma vez ali ela, it was, ela faz o link, né? E dando sequência ela fala assim, olha, we always been supportive of one another. Então ela fala, we always been. Então aqui, pessoal, ela cometeu um erro, que é um erro gramatical, tá? Ao invés dela dizer ali, we always been, ela deveria ter dito, we have always been, ou we've always been, utilizando ali a contração do verbo have.
We have always been. Era um momento da entrevista onde ela estava ali tomada pelas emoções, tá? E ela acabou cometendo um determinado equívoco, o que é absolutamente normal, pessoal. O que mostra pra gente que nós não somos perfeitos. Você não tem que ser uma máquina, tá? Se comunicando em inglês. Às vezes, quando você é tomado por um estresse ali, uma emoção, um cansaço, você está cansado, você pode cometer alguns erros ali e isso é normal, isso não vai denegrir de forma alguma o seu inglês. Não quer dizer que a pessoa não saiba. É algo que aconteceu ali naquele momento e é perfeitamente natural, ok? Vamos lá dando sequência? That was definitely out of control moment. That was definitely out of control moment. Então eu separei ali entre aspas ali esse out of control moment porque ela quis dizer assim, ó, that was definitely, ela está descrevendo esse momento, ela fala out of control moment. Percebam que aqui ela utilizou um adjetivo composto, né? Out of control moment, tá? Esse out of control é um adjetivo composto, tá? Então ela poderia ter dito ali an out of control moment. Mas, apesar dali dela ter omitido o artigo definido an, that was definitely an out of control moment, ela utilizou ali uma estrutura muito interessante. É uma estrutura que os americanos utilizam muito, tá, pessoal? Esse tipo de adjetivo composto, tá? From that moment on, I realized that my life needed to change. From that moment on, I realized that my life needed to change, tá? Uma grande dificuldade dos brasileiros é pronunciar esse ED, né? O sufixo ED. Então ali ela pronunciou realized that. Perceba quando a gente tem esse realized, que está no passado, né? Realized. O som ali é do D, né? Do realized. E a gente tem o that, que também pode ser pronunciado com esse som de D. Então ela faz o link ali como se o D do final do realized e o D do that fosse uma palavra só. Então ela faz o link, ó. I realized that my life. I realized that my life. Ou seja, ela faz o link ali. E aí ela diz need to change, tá? Como ela estava descrevendo uma situação no passado, tá? O certo seria ela dizer I realized that my life needed to change. Por quê? Porque é uma ação no passado, ou seja, naquele momento ela percebeu que a vida dela precisava de mudar, precisava de algum tipo de mudança. Então, ela não pronunciou ali o needed, ela diz I realized that my life need to change, tá? Ela não disse needed to change, needed, tá? Resumindo, pessoal, ela tem uma excelente capacidade de se comunicar em inglês, né? Eu não estou aqui para dar aval para ninguém, para falar que o inglês de alguém é bom ou ruim. Cada um de nós tem aqui a sua característica, a sua capacidade de se comunicar em inglês, tá? Apresentando aí as nossas características pessoais, ou seja, o nosso sotaque, as nossas dificuldades, aquilo que a gente tem de vocabulário, a nossa forma de se expressar, tudo isso é natural da nossa personalidade. A gente leva para o inglês aquilo que a gente tem como personalidade do dia a dia, mesmo quando nós falamos a nossa língua nativa, o português, a gente vai fazer a mesma coisa ali com o inglês, levando, obviamente, respeitando, obviamente, as diferenças da forma de se comunicar em um outro idioma, em uma outra língua, como é o inglês. Mas o inglês dela é excelente. E vocês, o que vocês acham do inglês da Gisele Bündchen? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. A gente vai estar sempre colocando aqui conteúdos que possam auxiliar você a chegar à fluência em inglês, se tornando aí parte dessa pequena comunidade no Brasil que já alcançou a capacidade de se comunicar em inglês, tá bom, pessoal? That's it for today. See you in the next one.